E aí, galerinha, beleza? Hoje nós vamos começar a falar de um tópico muito interessante, que é o tópico de física moderna, tá? Nós vamos ver a primeira parte aí dessa área da física tão extensa e tão importante e presente no nosso dia a dia, mesmo que a gente não perceba. Então, olha só, galera, o que é a física moderna, tá? A física moderna a gente define, né, como a denominação dada ao conjunto de teorias que surgiram no começo do século XX. Tá? Então a gente está falando aí de 1900 para cá. E né, os dois principais ramos dela é a mecânica quântica, que a gente tanto ouve falar aí atualmente, e a teoria da relatividade. Tá? O que acontece? Até aí, né, meados de 1800, depois da descoberta da eletricidade e do magnetismo, né, a gente viu aí também a termodinâmica. O que nós pensamos? Poxa, agora é só a gente aperfeiçoar uma coisinha ou outra, fazer medidas aí, mas a física tá, descobrimos tudo. E não, tá? Veio aí, né, Albert Einstein, tá, em 1900 aí mais ou menos, e deu uma rasteira na gente, viu que a gente na verdade não sabia absolutamente de nada, tá? Existiam mundos, né, completamente diferentes, aonde a física que a gente estudou, que a gente chama de física clássica, não eram válidos, tá? Vocês podem pensar assim, poxa, mas por que a gente estuda então uma física, né, na escola até agora, toda a física que a gente estudou, é uma física que não é válida, a gente sabe que não é mais tão válida assim. Na verdade, ela é válida, galera. Ela só não é válida para altas velocidades, e quando eu falo de altas velocidades, são velocidades próximas à velocidade da luz, e para corpos extremamente pequenos, tá? A gente está falando coisas aí do tamanho do átomo ou menor, tá bom? Para o nosso dia a dia, né, para o nosso mundo, a física clássica que nós aprendemos aí, velocidade, força, leis de Newton, valem que é uma maravilha, tá? Mas quando os bichões aí ficam um pouquinho mais rápido ou menores, aí o bicho pega, tá bom? É graças a essa física moderna que a gente tem aí, por exemplo, o GPS, tá? Nós temos um entendimento melhor aí sobre os buracos negros, né? Sobre o que é o espaço e o que é o tempo, né? Nós temos aí as placas fotovoltaicas que permitem a energia elétrica, que é essa energia que a gente chama de energia solar, né? Então, ela é extremamente importante para a gente aí, e sem ela nós não teríamos internet hoje em dia, pelo menos não como a gente conhece, tá bom? Vamos então entender um pouquinho melhor aí essa física moderna. Para isso, galera, vamos relembrar o que são ondas eletromagnéticas, né? Nós já vimos em ondulatória que ondas eletromagnéticas são oscilações de um campo elétrico e um campo magnético. Nós já sabemos o que é um campo elétrico e o que é um campo magnético agora, tá? Então, uma onda eletromagnética vai ser um campo elétrico e um campo magnético perpendicular. Eles vão oscilando, né? Igual tá aqui a nossa figurinha, tá vendo? Uma ondinha dessa vermelha é um campo elétrico, a ondinha azul é um campo magnético, por exemplo, tá? Então a gente tem essa oscilação aí, né, que são oscilações perpendiculares que vão formar aí essa onda eletromagnética, tá? Lembrando que toda onda eletromagnética são ondas tridimensionais, se propagam nas três dimensões, e são ondas transversais, né, onde o sentido de vibração e o sentido de oscilação, o sentido de vibração, né, ou o sentido de oscilação é perpendicular ao sentido de propagação. E uma onda só transporta energia, tá bom? Exemplos de ondas eletromagnéticas: ondas de rádio, microondas, infravermelho, a luz que a gente chama de luz visível, aí, que né, nossos olhos conseguem captar, o ultravioleta, raio-x e raios gama, tá bom? E aí, galera, as ondas eletromagnéticas no vácuo, elas têm uma velocidade aí de aproximadamente 299.792.458 metros por segundo. Nós vamos arredondar isso para 300 milhões de metros por segundo, ou 300 mil quilômetros por segundo. Isso é a velocidade da luz no vácuo, de uma onda eletromagnética no vácuo. E essa velocidade, galera, é uma velocidade constante no mesmo meio. Ou seja, a luz ela vai ter sempre a mesma velocidade se ela não trocar de meio. Então, no ar, a luz sempre tem uma velocidade de x. Na água, ela tem sempre uma velocidade de y. A gente vê quanto mais denso o meio, mais devagar é a luz. Tá? Mas ela vai ter uma velocidade fixa
em um mesmo vácuo, em um mesmo meio. Ela só vai mudar de velocidade se ela passar de um meio para o outro, tá? Então, admitindo que a luz esteja em um único meio, tá? O valor da velocidade dela é constante. E aqui tá vendo a equaçãozinha da onda que nós aprendemos. A velocidade de uma onda é o comprimento da onda vezes a frequência, tá? Então, como a velocidade da luz vai ser constante naquele meio, nós podemos perceber que comprimento de onda da luz e frequência da luz, quando eu falo luz é qualquer onda eletromagnética, tá, galera? Eles são inversamente proporcionais. Ou seja, quando um aumenta, o outro diminui. Porque aí a multiplicação continua dando o mesmo resultado, que é o 3 vezes 10 oitava aí quando estiver no vácuo, tá? Aqui eu coloquei o que a gente chama de espectro eletromagnético. O que é o espectro eletromagnético? Nós temos aí todas as frequências, né, da onda eletromagnética, ou os comprimentos de onda, né, depende do que a gente for ver aí, o que a gente estiver olhando, tá? E aqui a classificação da onda eletromagnética conforme esse comprimento de onda ou essa frequência, tá? Aqui, ó, conforme a gente vem para a esquerda, a gente tem um aumento na frequência. Conforme a gente vem para a direita, a gente tem um aumento no comprimento de onda, tá? Então, por exemplo, vamos ver com relação à frequência, tá? As ondas de longas de rádio aí são ondas de frequências baixas, tá? AM, FM, aí já vem o micro-ondas, tá vendo? Infravermelho. Essa faixinha aqui, ó, que é entre o 10 a 14ª e o 10 a 16ª, só essa pequena faixinha que a gente consegue enxergar, que o nosso olho consegue captar. Tudo isso aqui nosso olho não consegue captar, nem isso daqui, só essa partezinha. É o que a gente chama de espectro visível, né? Que vai aí desde o vermelho até o violeta, né? São as 7 cores do arco-íris, que na verdade são milhões, né, galera? Mas a gente separa em 7. O vermelho, o alaranjado, o amarelo, o verde, o azul, o anil e o violeta. O anil é um azul, né? Um azul escuro, mais bonitinho, assim, diferente. Tá? E o violeta, né? É mais para um roxo, tá bom? Então são as 7 cores do arco-íris, é só isso que a gente consegue enxergar. Nós já sabemos que a luz branca, né? É a junção de todas essas cores aqui. A gente chama de luz branca. Acima do violeta, né? Com relação à frequência, a gente tem o ultravioleta, faz sentido, né? Que são já aí, que a gente chama de radiações ionizantes, tá? São, conforme a gente vai aprender isso, né? Mas conforme a gente aumenta a frequência, a energia da onda ela vai aumentar, tá? Então aqui ela tem tanta energia que ela chega a ser prejudicial à nossa saúde, tá? Pode causar uma queimadura, pode causar aí um câncer, uma coisa do tipo, tá? Em seguida vem os raios X e por último os raios gama aí, tá? Aqui está com relação ao comprimento de onda. Então o comprimento de onda ele vai diminuindo, tá vendo? Aqui, ó, como aqui é a maior frequência, o raios gama, ele vai ter o menor comprimento de onda, tá bom? E aí vai indo ao contrário aqui, tá? Então, onda eletromagnética, galera, dependendo da frequência, a gente vai classificá-la aí, né, em um desses tipos aqui, tá? Mas tudo é onda eletromagnética. O Wi-Fi que a gente usa e a luz que faz você iluminar seu quarto é a mesma coisa, só que estão em frequências diferentes, tá? E tem comprimentos de ondas diferentes. Então, beleza. Aí vamos falar agora um pouquinho do que a gente chama de teoria da relatividade, tá? Galera, a teoria da relatividade foi proposta por Albert Einstein em 1905, tá? Nela, os conceitos de espaço e tempo foram radicalmente modificados, tá? A gente achava que espaço e tempo eram entidades separadas, né? Que uma coisa não tinha nada a ver com outra, tá? Geometria e tempo, né? Comprimento, altura e largura não tinha nada a ver com tempo. A teoria da relatividade diz que não, tá? Espaço e tempo são a mesma coisa, é uma única dimensão. Na verdade, a gente tem 4 dimensões, né, que são interligadas: comprimento, altura, largura e o tempo, tá? E aí o que o Einstein percebeu? Que a medida do espaço e do tempo, elas depende do movimento dos observadores. Então, conforme a gente se move no espaço e no tempo, né, a gente vai observar tanto o espaço como o tempo de maneira diferente. O que quer dizer isso, galera? Que o tempo passa diferente para um cara que está em movimento do que para um cara que está parado. E o espaço também, o tamanho das coisas também. Tá? Um corpo que se move, né, e o mesmo corpo, exatamente igual que está parado, eles vão ter tamanhos diferentes. Tá? Só que para isso, esses caras precisam ter altas velocidades. Tá? Muito, muito, muito altas as velocidades. Então, ó, esse conceito de espaço-tempo vai ser
um sistema de coordenadas mesmo, né? São as 3 dimensões, tá? Comprimento, altura e largura, né? E é como se em cada ponto desse a gente tivesse um reloginho. Então, esses tempos eles passam de maneiras diferentes também, tá? Dependendo da posição que a gente está. Aqui, eu já estou adiantando uma coisa que a gente vai ver na próxima aula, é que a gravidade ela deforma o espaço-tempo. Então, se tiver um objeto que tem uma grande massa, o espaço e o tempo vai passar diferente próximo dele, tá bom? O espaço, então, são 3 dimensões, né? X, Y e Z. A gente vê na escola o plano cartesiano só X e Y, tá? Mas existe a terceira dimensão, né? Comprimento, altura e largura. E a nossa quarta dimensão é o tempo, tá? Quando a gente pegar um ponto nesse espaço-tempo, a gente vai chamar isso de acontecimento ou evento, tá? Então, cada pontinho num espaço aí, né, tempo, a gente vai chamar de evento. Igual quando a gente tem um ponto no plano cartesiano, né, que a gente chama de coordenada, que tem abscissa e ordenada. Então, aqui a gente vai ter cada pontinho desse aqui, cada posição vai ser um acontecimento, ok? E aí, vamos ver então o que é essa teoria da relatividade, galera. A teoria da relatividade, né, para ela funcionar, o Einstein propôs 2 postulados, tá? Quais são eles? O primeiro, para referenciais parados ou com velocidade constante, as leis da física são sempre as mesmas, tá? Então não importa qual velocidade seja. Para um referencial que está parado ou a velocidade constante, a física é sempre a mesma para todo o universo, tá? E o segundo, a velocidade da luz tem sempre o mesmo valor, independentemente dos observadores, tá? Então, galera, a velocidade da luz ela não é relativa, ela não depende do referencial, ela tem sempre o mesmo valor. Porque o que a gente podia pensar, né? Vamos pensar numa questão clássica. Você está num carro, né? Esse carro está a 30 metros por segundo. E aí você, muito bobão, né? Vai e está dentro do carro e taca uma bolinha de papel para fora do carro com 10 metros por segundo de velocidade. Qual vai ser a velocidade da bolinha de papel? Vai ser a soma das duas, né? A velocidade do carro mais a velocidade que você tacou. A bolinha vai ter aí 40 metros por segundo de velocidade. Então, o que a gente pode pensar? Pô, então eu posso fazer a mesma coisa com a luz. Vamos supor que eu esteja numa nave aí que esteja a 150 mil quilômetros por segundo. Se eu acendo um laser para frente, né, desculpa, a velocidade da luz mais a velocidade da nave se somariam. E a gente teria aí, né, 450 mil quilômetros por segundo de velocidade da luz. Não, isso não acontece, tá? A velocidade da luz, ela não é relativa, ela vai ser sempre 300 mil quilômetros por segundo aí, aproximadamente, quando a gente está se tratando do vácuo, tá? E a gente hoje sabe, né, pelo menos acredita, que nenhum objeto, nada pode ser mais rápido do que essa velocidade, tá? A luz é o limite de velocidade que a gente tem aí no universo, a gente vai entender daqui a pouquinho o porquê. E aí, galera, como eu disse no início, né, qual o problema aí dessa teoria da relatividade? Porque ela não, a física que a gente conhece, né, que a gente estudou na escola até agora, ela não é válida para o corpos a altas velocidades. Então, para a gente transformar, né, nossas equaçõezinhas aí, nossa físicazinha que a gente está acostumado, física clássica, tá? Para a física moderna, a gente vai ter que multiplicar ou dividir por um cara que a gente chama de fator de Lorentz ou fator gama, tá? Que o fator de Lorentz é esse carinha aqui, é 1 dividido pela raiz quadrada de 1 menos a velocidade do corpo ao quadrado dividido pela velocidade da luz ao quadrado. Toda vez que a gente vê o Czinho, é a velocidade da luz, tá bom? Então, por exemplo, o tempo ele não vai ser mais calculado da maneira que a gente está acostumado. Por exemplo, o tempo de um corpo que está em movimento e o tempo de um corpo que está parado. Então, para a gente transformar, a gente vai ter que multiplicar ou dividir por esse cara. O comprimento também, tá? Então a gente vai ter que todas as equações que nós vimos até hoje, a gente vai ter que multiplicar ou dividir por esse fator de Lorentz aí, tá bom? Esse fator, galera, esse gama aí vai ser sempre um valor positivo, tá? Sempre vai ser um valor maior ou igual a 1, tá? Nunca menor do que 1, 0, alguma coisa, tá? E esse valor aí é um valor adimensional, ele não tem unidade de medida, tá bom? Então vamos ver aí as principais consequências da teoria da relatividade.
A primeira consequência, galera, é o que a gente chama de contração espacial. O que é a contração espacial? Objetos a grandes velocidades vão ter o seu tamanho reduzido. Ou seja, quanto mais rápido um objeto estiver, menor será o seu comprimento. Então vamos supor aqui, ó, que eu tenho um cara numa nave, tá? E essa nave aí está paradinha. Então, ou a velocidade baixa. Então ela está no tamanho original que ela foi feita. Se esse cara, por algum motivo, né, viaja a velocidades próximas à da luz, tá? O que a gente vai perceber, né, quem está de fora vai olhar para essa nave e vai perceber que essa nave diminuiu de tamanho. O cara que está dentro da nave não percebe isso, porque ele também diminuiu de tamanho. Tudo diminuiu de tamanho da mesma forma, tá? Mas quem está fora da nave vai perceber que essa nave diminuiu de tamanho, ok? Como a gente vai calcular esse tamanho aí? A gente vai calcular o tamanho, né? Que é o tamanho relativo, que é aquela medida obtida pela pessoa em movimento em relação ao objeto, vai ser o que a gente chama de comprimento próprio, que é a medida obtida pela pessoa que está em repouso com relação ao objeto, tá? Dividido pelo fator de Lorentz. Ou seja, tá? O tamanho que eu vou ver a nave passar vai ser o tamanho real que a nave tem quando ela está parada, dividida pelo fator de Lorentz. Tá? Então, isso aqui é o tamanho que eu vou ver a nave em movimento. Esse daqui é o tamanho real da nave, quando ela foi construída lá em repouso, tá? Dividido pelo fator de Lorentz. Tranquilo? Vamos ver um exemplo disso, então. Ó. Um móvel desloca-se a uma velocidade correspondente a 80% da velocidade da luz, atravessando uma distância igual a 10 km, medida por um referencial em repouso. Calcule a distância percorrida pelo corpo em movimento. Então, galera, olha só. A gente tem aqui a velocidade do corpo, que é 80% da velocidade da luz. Tá? E ele vai atravessar uma distância de 10 km medida por um referencial em repouso. Então, esse 10 km aqui é medido por alguém que está parado. Então, é a distância real, tá? 10 km. Eu quero saber qual vai ser a distância percorrida pelo cara que está em movimento. Porque para esse cara, essa distância não vai ser 10 km, vai ser uma distância menor, né? O espaço ele vai diminuir. A gente quer saber justamente qual que é o tamanho desses 10 km quando o cara está a 80% da velocidade da luz. Olha só, galera, nós vimos, né, que o comprimento que a gente vai ver esse cara, né, essa medida aqui em movimento, vai ser o comprimento dela real em repouso, dividido pelo fator de Lorentz. E o fator de Lorentz é 1 sobre a raiz de 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado, onde v é a velocidade do corpo, né, e c a velocidade da luz aí. Então, quando eu substituir esse cara aqui embaixo, vai ficar uma fração de fração. Então, na verdade, no meu comprimento, né, vai ser dado por essa fórmula aqui, ó, o comprimento que a gente vai conseguir enxergar, né, vai ser o comprimento original, né, o comprimento próprio aí do corpo quando ele está parado, vezes 1 raiz de 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado. Tá? Ele falou que a velocidade do corpo é 80% da velocidade da luz, então posso falar que é 0,8 vezes a velocidade da luz. Certo? Substituindo os valores vai ficar assim, ó, o comprimento, né, que quem está em movimento vai enxergar, vai ser igual ao comprimento próprio, que é 10, vezes 1 menos o 0,8c ao quadrado, que é a velocidade do corpo, que está em movimento ao quadrado, sobre c ao quadrado. Então, isso aqui vai dar, né, 0,64 sobre 1, que é 0,64, que vai dar 0,36, raiz quadrada vai dar 0,6, vezes 10, 6 km. Então, para o cara que está a 80% da velocidade da luz, 10 km para ele, na verdade, vão ser apenas 6 km. O espaço ele vai diminuir de tamanho para esse cara. Então, 10 km para a gente estar olhando, né? Tá vendo 10 km, esse cara vai estar enxergando aí os 6 km, tá bom? Ele vai percorrer apenas 6 km. Tranquilo? Molezinha, né? Vamos ver um segundo exemplo aí, ó. Um referencial que se move a uma velocidade de 0,6 c mediu o comprimento de uma placa de trânsito e obteve a medida de 30 centímetros. O tamanho dessa placa em relação ao referencial em repouso é d. Então, cuidado, né, galera? Agora aqui, ó, esse 30 centímetros, quem mediu era quem estava em movimento. Então, esse daqui é o L. Tá? E eu quero saber qual que é o tamanho quando a placa está em repouso, ou seja, o L0. A placa sempre está em repouso, né? Então, eu quero saber qual que é o tamanho quando alguém em repouso olha essa placa, tá? Que é o comprimento próprio dela. Então a gente vai jogar na nossa formulazinha aí, tá?
Então, de novo, né? Aqui ele já fiz direto, a gente viu que L é igual a L0 sobre gama, né? E esse gama aqui é 1 sobre essa raizona. Então, ele já repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, vai ficar L igual a L0 vezes a raiz de 1 menos V ao quadrado sobre C ao quadrado. O V, né, é 0,6C, então vai ficar 0,6C tudo isso ao quadrado, né? A gente vai ter aí 0,64. Raiz quadrada de 0,64 é 0,8. Passa para lá dividindo. Nosso comprimento aí próprio vai ser de 37,5 centímetros. Ou seja, quando a gente está em repouso e olha essa placa, ela tem 37,5 centímetros. Quando a gente está a 0,6 vezes a velocidade da luz e olha para essa placa, a gente vai ver ela com 30 centímetros. Ok? Tranquilão, né? Beleza, então vamos para a nossa outra consequência da relatividade, galera. A outra consequência é o seguinte, é a dilatação temporal, tá? O que significa isso? Um corpo em movimento, tá? O tempo vai passar de maneira diferente para ele. E como que esse tempo vai passar de maneira diferente? Quanto mais rápido o objeto estiver, mais devagar o tempo vai passar para ele, tá bom? Uma outra também, né? Com relação à gravidade, mas a gente não vai entrar muito aqui nisso não, tá? Que quanto maior a gravidade sobre o objeto, mais devagar o tempo vai passar sobre ele. Então, olha só, aqui, né, a gente tem um exemplozinho disso. Vamos supor que eu esteja aqui, né, no chão, parado, tem um reloginho, tô vendo a hora passar. Então, a hora vai passar aqui, né, mais normal. Num avião, né, que a gente esteja aí a uma velocidade extremamente alta, velocidades próximas à da luz, o tempo vai passar mais devagar para o referencial desse avião. Para quem está dentro desse avião, o tempo passa mais devagar, tá bom? Isso, né, o Einstein até propôs um paradoxo, que é o paradoxo dos gêmeos, que é o seguinte: imagine dois gêmeos, né, que estão aqui na Terra, um entra numa espaçonave, tá? E vai viajar a velocidade da luz aí pelo universo. Vamos supor que para esse cara que está viajando a velocidade da luz, passam-se 10 anos. E aí ele volta. Na Terra ele vai ver que vai ter passado 30 anos. Por quê? Ou 40, sei lá, vai ter passado mais tempo. Então um gêmeo vai estar novo ainda e o outro já vai estar velho. Porque para quem está se movimentando perto da velocidade da luz, o tempo passa mais devagar. Então, enquanto passou para ele aqui 1 minuto na vida dele, para esse cara aqui passou 5, 6 minutos, tá vendo? Ele não percebe que está passando mais devagar para ele. Para ele, 1 minuto é 1 minuto. Quem está de fora que vê que para ele o tempo está passando mais devagar, que o relógio dele está andando mais devagar. Mas ele mesmo não percebe isso. Para ele vai ser um ano normal, tá? Dentro da nave lá, vai fazer os rolês dele. Só que para quem está aqui fora vai perceber que na verdade passou muito mais tempo. Isso já é provado cientificamente, tá, galera? A gente já fez experimentos aí, tá, com relógios astronômicos, né, que a gente colocou em aviões aí, caças extremamente rápidos, que a gente vê diferenças de milésimos de segundos aí de um para o outro quando eles viajam a velocidades aí que são muito menores do que a velocidade da luz, né? A gente não consegue ter tecnologia para chegar próximo de, nem próximo disso, mas já tem uma diferença de milionésimos de segundos aí, tá? E aí como que a gente calcula essa diferença em relação ao intervalo de tempo aí? Então, ó, o nosso ΔT vai ser o nosso intervalo de tempo relativo, tá? O nosso gamazinho é o nosso fator de Lorentz, né? E o ΔT0 é o intervalo de tempo próprio. Ou seja, esse daqui é o tempo, né? No referencial parado. Esse aqui é o tempo, né? Para o corpo que está em movimento próximos à velocidade da luz. Beleza? Vamos ver um exemplo de exercício aí, ó. Suponha que dois relógios atômicos estejam perfeitamente sincronizados e que de um deles seja colocado para se mover a uma velocidade de 0,6 c, sendo c a velocidade da luz no vácuo. Se passados 10 segundos no relógio em repouso, quantos segundos serão passados no relógio que se movia em alta velocidade? Então, galera, vamos jogar na nossa formulazinha aí, tá? Ó, o nosso fator de Lorentz, eu vou calcular aqui primeiro separado, tá? Então, a gente sabe que o fator de Lorentz, que é o nosso gama, é 1 sobre raiz de 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado. A velocidade do corpo aí é de 0,6 c, né? Então, vai ficar 0,6 c ao quadrado sobre c ao quadrado, vai dar 0,36 c ao quadrado sobre c ao quadrado, corta o c ao quadrado com c ao quadrado, vai dar 1 menos 0,36, vai dar
0,64. Vai ficar 1 sobre a raiz quadrada de 0,64. Raiz quadrada de 0,64 é 0,8. E 1 dividido por 0,8 vai dar 1,25. Ok? Agora vamos jogar na nossa formulazinha. O tempo relativo vai ser igual ao fator de Lorentz vezes o tempo próprio. Né? O fator de Lorentz aqui para mim deu 1,25 e o tempo próprio, que é aquele tempo quando a gente olha em repouso, né, com o relógio parado, é de 10 segundos. Então, para quem está em movimento, a 0,6C vão ter passado 12,5 segundos. Beleza? Tranquilão, né, galera? Espero que tenha dado para entender, tá? O que é importante a gente pegar aqui, né? Esse 12,5 segundos, o importante, galera, é pensar o seguinte. Esse 12,5 segundos aqui não quer dizer, tá, que o cara que está olhando no outro relógio, né, que está em alta velocidade dentro da nave, do que for aí, ele vai ter visto 12,5 segundos, não. Para ele vai ter passado 10 segundos também, tá? Só que os 10 segundos que passam para ele são 12,5 segundos para quem está parado, tá? Então, isso que é importante. 10 segundos para quem está parado são 12,5 segundos, tá? Para quem está parado olhando esse cara se movimentar. Então tem que ter cuidado para não confundir isso. Beleza? Vamos lá então. E aí também, né, a gente pode calcular qual que é a velocidade relativa entre dois corpos que estejam com velocidades próximas à da luz. Tá? A velocidade relativa vai ser a velocidade de um corpo, né, mais a velocidade do outro, dividido por 1 mais a velocidade de um vezes a velocidade do outro, dividido pela velocidade da luz ao quadrado. Esses valores aí, galera, tá, dessas velocidades, são sempre velocidades muito próximas da velocidade da luz, para essa formulazinha aí fazer sentido para a gente. Tá bom? Olha o exemplo de exercício. Duas naves A e B se deslocam em relação à Terra, movimentando-se na mesma direção e em sentidos contrários com velocidades de módulos respectivamente, igual a 0,8c e 0,5c. Qual a velocidade relativa da nave A em relação à nave B? Então, galera, a gente não pode usar o jeito clássico de fazer, então a gente somaria, né? A gente faz sempre um menos o outro, ficaria 0,8c menos 0,05c, e aí menos com menos dá mais, daria 1,3c, né? Então teria uma velocidade maior do que a velocidade da luz, tá? Isso não acontece. Por quê? A gente tem que jogar naquela formulazinha aí da velocidade relativística, ok? Então, ó, vai ficar, a velocidade relativa vai ser a velocidade do A mais a do B, sobre 1 mais a do A vezes a do B sobre c ao quadrado. Então vai ficar 0,8c mais o menos 0,5c sobre 1 mais 0,8c vezes menos 0,5c ao quadrado, que vai dar 0,3c. O 0,8 vezes 0,5 vai dar menos 0,4c ao quadrado. Corta o c ao quadrado com c ao quadrado. Tá? 1 menos 0,4 vai dar 0,6. E 0,3c dividido por 0,6 vai dar 0,5c. Então a velocidade relativa entre as naves é de 0,5c. Beleza? Tá? Ou seja, esse valor aí é 50% da velocidade da luz, 0,5c. Isso, galera, para acontecer isso, tá? É quase impossível, porque a gente vai ver mais para frente que para corpos com massa, quanto maior a velocidade dele, maior vai ser a massa dele também, tá bom? Então, os caras para conseguir chegar a 0,5 vezes a velocidade da luz, tá? Ele vai ter uma massa quase que infinita. E aí, né, vamos começar a nossa parte aí de corpo negro. Galera, olha só, nós já conversamos, né, que todo corpo emite radiação. Nós vimos isso em termodinâmica, conversamos um pouquinho por cima, né? Todo corpo que possui temperatura, ele vai emitir radiação, né, que é uma das formas aí de propagação de calor, né? Lembra? Convecção, condução e radiação. Então, só do corpo existir, né, ele possui temperatura, então ele vai emitir radiação, tá? Quando um corpo ele tem uma temperatura maior do que a do ambiente, tá? Ele vai estar emitindo mais radiação do que absorvendo radiação. Quando a temperatura desse corpo é menor do que a temperatura do ambiente, ele vai estar emitindo menos radiação do que absorvendo. Ele vai estar absorvendo mais radiação, né, do ambiente do que emitindo. Tá, se a gente pensar em calor, né?
Quando o corpo está mais quente do que o ambiente, ele está cedendo calor, então ele está emitindo mais radiação do que o ambiente. Quando um corpo está com a temperatura menor do que o ambiente, ele está recebendo calor, então ele está recebendo radiação do ambiente, então ele está absorvendo mais radiação do que ele próprio emitindo, tá? E aí um corpo ele só não vai emitir radiação se ele fosse, né, no zero absoluto, o que não acontece. Nós já vimos aí que isso é um problema, né? Porque a gente não tem o zero absoluto, seria a matéria pararia, né? Não teria vibração nenhuma. Então o átomo deixaria de existir. Então, como a gente pode pensar em um corpo que não emite radiação térmica, tá? Ou pensar num corpo que absorve todas as radiações, tá? Esse corpo que absorve todas as radiações, nós vamos chamar de corpo negro, tá? Como a gente pode fazer um corpo negro? Né? É até simples o modelo. A gente fazer um corpo, né, onde ele vai ter uma cavidadezinha que quando a radiação bate, ela entra e fica presa aqui dentro. Então, cada vez que ela bate numa paredinha dessa, ela vai sendo absorvida um pouquinho, até que ela é absorvida completamente. Então, ele consegue absorver toda a radiação que é emitida sobre ele, ou seja, ele não reflete nada, ele absorve tudo. Como ele absorve tudo, né, nós chamamos isso de corpo negro, tá? Se ele estiver em equilíbrio com sua vizinhança, ele vai emitir toda a radiação, ou seja, se ele tiver a mesma temperatura que a vizinhança, ele vai emitir toda essa radiaçãozinha aí que ele recebe, tá bom? Ele recebe, absorve, mas o que ele absorve é o mesmo que ele vai emitir. E como que a gente vai calcular essa emissão aí, tá? Pela essa expressãozinha aqui, que a gente chama de lei de Stefan-Boltzmann, tá? Essa lei de Stefan-Boltzmann, ela vai nos mostrar a intensidade da radiação emitida, tá? Ou absorvida por um corpo. Esse Ezinho aqui, tá? A gente chama de emissividade, tá? Do corpo. Essa letrinha aqui que é o tal, tá? A gente chama aí de constante de Stefan-Boltz, que é esse valorzinho aqui que a gente não precisa decorar, 5,67 vezes 10 a menos 8. E o T é a temperatura em Kelvin, então T a quarta, tá? Então, a intensidade que um corpo vai emitir, né, radiação, vai ser a emissividade vezes a constante de Boltzmann, vezes a temperatura em kelvins, tá? A quarta. Belezinha? Então, vamos lá. E aí, galera, por essa equaçãozinha aqui, né, o que acontece? O que a gente percebe aí? Quanto maior a temperatura, maior vai ser, né, a intensidade da radiação que esse corpo vai estar emitindo. E como a temperatura está elevada à quarta, conforme a gente aumenta a temperatura, essa intensidade ela aumenta muito, muito, muito mesmo, né? Ela aumenta aí elevada à quarta potência. Então, para corpos aí com temperaturas muito baixas, a gente teria uma emissão de radiação extremamente alta que ela tenderia ao infinito, tá? Porque, por exemplo, você tem uma aqui, vamos supor que a gente tem aí uma temperatura de 5.000. 5.000 elevado à quarta é um número absurdo. Se a gente tiver 10.000, 10.000 elevado à quarta já é uma intensidade absurda. E a gente vê que isso não acontecia, né? A gente chama isso de catástrofe do ultravioleta, porque a gente estava testando isso com a radiação ultravioleta e a intensidade dela, né? Que a gente estava aumentando, conforme a gente ia aumentando a temperatura. Esse cara era para emitir cada vez mais radiação, mais radiação, mais radiação, de maneira assim absurda, e a gente vê que isso não acontece, tá? Isso daqui é o que a gente previa que ia acontecer, né? Ó, conforme a gente vai aumentando a intensidade, esse troço vai subindo aí, a intensidade vai ficando absurda, tá? E a gente percebe que na verdade não é isso que acontece. Ela tem um pico, né, e depois ela começa a cair. Tá? Esse gráfico aqui está relacionando a intensidade da radiação emitida pelo comprimento de onda dela. Tá? E existe uma relaçãozinha aí que a gente chama de lei de Wien, que vai expressar qual que é o comprimento de onda máximo que esse cara vai emitir para a máxima intensidade, que é esse pico aqui. Tá? Vai ser essa formulazinha aqui, ó. O comprimento de onda máximo vai ser o 2,898 vezes 10 a menos 3 sobre a temperatura em Kelvin, tá?
Então, sabendo qual que é a temperatura do corpo, eu vou saber qual que é o comprimento de onda, onde nós vamos ter a máxima intensidade aí de emissão, tá? E aí, qual o problema disso, né? A física que a gente conhecia, ela não dava conta de explicar o porquê que acontecia isso daqui ao invés disso daqui, porque era para acontecer isso, né? Então, olha para essa fórmula aqui, conforme a gente aumenta a temperatura, esse cara era para sumir, né? Era para subir essa intensidade aqui conforme a gente vai aumentando a temperatura absurdamente, mas não é o que acontecia. Então, daí, né, que vem o Planck, né, e o surgimento da física quântica. Como que ele faz para solucionar esse problema aí? A gente vai ter que mudar o que a gente entende de ondas eletromagnéticas aí. O que a gente entende de luz, tá? O Planck assumiu que a energia das ondas eletromagnéticas emitidas por um corpo deveria ser quantizada. O que é isso? Tá? Ela deve apresentar valores mínimos, como pequenos pacotes, o que a gente chama de quanta de energia. Ou seja, a energia ela não é algo contínuo, que a gente consegue aumentar de maneira contínua. 1, 2, 3, 1,1, 1,2, 1,3. Não, tá? Ela é aumentada em múltiplos de um valor. Tá? E esse valorzinho que é o que a gente chama de quanta de energia. Tá? Como que a gente vai calcular essa energia aí? Né? Desses pacotinhos de energia que o Planck descreveu. Vai ser por essa formulazinha aqui, onde N é um número quântico, tá? Que vai ser dado para a gente. O H é o que a gente chama de constante de Planck. E o F vai ser a frequência dessa onda, tá? A constante de Planck, galera, é 6,63 vezes 10 a menos 34 joules. Então, através desse cara aqui, a gente consegue perceber que a energia ela não vai mais explodir para aquele valorzão, tá? Para aquele infinito. Porque o que vai acontecer? Conforme a gente vai aumentando a temperatura, tá? A gente vai estar aumentando ali também o nosso... Aumentando a temperatura aqui, né? A gente vai estar fazendo o quê? Diminuindo o nosso comprimento de onda, nossa frequência vai aumentar. Só que essa energia ela não vai mais aumentar indefinidamente, porque ela vai ser sempre múltiplos de 6,63 vezes 10 a menos 34, que é um número muito pequeno. Então ela vai crescendo de maneira mais devagar, né? E sempre com valores aí quantizados, com múltiplos desse valorzinho, tá bom? E aí, né, a gente fala que isso é o surgimento da física quântica. Quando a gente começa a quantificar, né, a ver que a onda eletromagnética ela é formada por pequenos pacotes de energia. Esses pequenos pacotes de energia nós vamos chamar de fótons, tá? E a energia de um único fóton é dado por H vezes F, onde H, né, é a frequência da luz, né, daquele fóton, tá? E o F e o F, né, a frequência do fóton, e o H é a tal da constante de Planck aí, tá? Essa energia, galera, ela vai sair em joules. Só que a gente utiliza geralmente, não está falando de coisas muito pequenininhas, tá vendo? A gente faz uma conversão aí para uma outra unidade de medida de energia, que é o elétron-volt, tá? 1 elétron-volt é 1,6 vezes 10 a menos 19 joules, tá bom? E se a gente quiser já, né, usar a equação aqui, calcular a energia já em elétron-volts, aí nossa constante de Planck não é mais 6,63 vezes 10 a menos 34 joules segundos. É 4,14 vezes 10 a menos 15 elétron-volts. Não precisa decorar isso, tá? Esses valores vão ser sempre dados para a gente, tá? Então, esse pacote de energia, que é o que a gente chama de fóton, a gente vai adotar isso como uma partícula, que seria como uma partícula que mede a força eletromagnética. Ou seja, seria uma partícula de luz, uma partícula de uma onda eletromagnética. E aí que entra, né, uma coisa que a gente vai discutir mais para frente. O que é a luz, então? Ela é onda ou ela é partícula? Beleza? Vamos ver um exemplo de exercício aí, ó. A luz amarela de uma lâmpada de sódio usada na iluminação de estradas tem o comprimento de onda de 589 nanômetros. Qual a energia de um fóton emitido por uma dessas lâmpadas em elétron-volts? Então, galera, a gente viu que a energia de um fóton, né, de um pacotinho de energia aí, né, que é composto a luz, é dada pela constante de Planck vezes a frequência. O problema é que eu não tenho a frequência, né?
O que ele me deu aqui é o comprimento de onda. 589 vezes 10 a menos 9 metros, né? Nano, 10 a menos 9. Eu posso pensar o seguinte, a velocidade da luz é o comprimento da onda vezes a frequência. A velocidade da luz eu vou botar como 3 vezes 10 a oitava, né, no SI. O comprimento de onda eu vou botar aqui como 5,89. Ó, eu diminuí duas aqui, vou aumentar duas aqui, vezes 10 a menos 7, vezes a frequência. Vou passar esse cara para lá. Esse 3 dividido pelo 5,89 vai dar 0,5, tá? Aproximadamente, vou botar 51, tá? 0,51 aproximadamente. O 10 oitava dividido por 10 a menos 7 vai dar 10 a 15ª, né? A gente vai subtrair os expoentes, vai ficar 8 menos 7, tá? Hertz. Beleza? Agora eu acho a minha energia. A energia vai ser 6,63 vezes 10. Opa, bugou. Vezes 10 a menos 34, tá? Ou se quisesse, né, já podia botar o 4,4 aqui, que já está em elétron volts, não tem problema. Vezes o 0,51 vezes 10 a 15ª. Então, esse cara, né, vezes o 6,63 vai dar aí uma energia de 3,37 vezes 10 a menos 19 joules, tá? Isso daqui em elétron-volt, né, nós vimos que 1 elétron-volt é exatamente igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 joules. Então a gente vai converter, né, de joule para elétron-volt, é só a gente dividir por 1,6 vezes 10 a menos 19. Tá? Então, quando eu dividir esse cara aqui por 1,6 vezes 10 a menos 19, vai dar aproximadamente, tá, 2 elétron-volts. Ok? A gente trabalha com números menores, aí, melhores, né, do que trabalhar com esses números tão pequenininhos. Tranquilo, galera? Espero que sim. E aí, para finalizar, galera, vamos, né, falar sobre uma das equações que a gente mais ouve falar aí, né, nos filmes, tá, na cultura pop, que é a equivalência de massa e energia, tá? Uma das consequências também aí da teoria da relatividade e da mecânica quântica é que massa e energia são a mesma coisa, ou seja, a massa a gente pode definir como uma superconcentração de energia. Então, a gente pode transformar energia em massa e massa em energia. E através dessa equaçãozinha aí, né, do E igual a mc ao quadrado, onde o E é energia, o m é a massa e o c é a velocidade da luz no vácuo, a gente pode calcular o que a gente chama de energia pura, que é a energia de um corpo só por ele existir, só por ele possuir massa, tá? Então a gente pode determinar qual que é a energia que um corpo possui só por ele possuir matéria, só por ele possuir massa aí. Só jogar nessa formulazinha. Beleza? Né? Nosso Albert Einstein mais uma vez. Galerinha, espero que tenha dado para entender, tá? Qualquer dúvida é só mandar mensagem. Um beijão para vocês aí, fiquem com Deus, até mais.